O ego deve ser servo do eu, não seu mestre. Carl Gustav Jung. A maioria das pessoas acredita que o ego é seu inimigo, que ele precisa ser eliminado, silenciado, destruído. Essa narrativa ganhou força na cultura pop, nas redes sociais, em discursos de autoajuda que demonizam o ego como a raiz de todo sofrimento. Mas, e se essa visão for fundamentalmente equivocada? E se o verdadeiro problema não for o ego em si, mas uma versão corrompida dele, moldada pela rejeição, vergonha e pela necessidade desesperada de ser aceito em um mundo que valoriza mais a aparência do que a autenticidade? Carl Gustav Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, foi enfático ao afirmar: o ego é necessário. Ele é a estrutura consciente de nossa identidade. É o que nos permite dizer eu sou e construir uma narrativa de quem somos no mundo. Sem o ego, não há consciência. O problema surge quando esse ego deixa de cumprir sua função original, ser um embaixador do self, e se transforma em um tirano que governa a personalidade com punho de ferro, obcecado por controle, imagem e validação externa. Nesse estado, o indivíduo não vive. Ele representa um papel, interpreta um personagem para agradar os outros, para se encaixar. Parasite. E essa performance constante tem um custo devastador: fadiga emocional crônica, sensação de vazio, crises de identidade, autossabotagem e uma profunda desconexão da própria essência. Jung chamou esse fenômeno de inflação do ego, um estado no qual a consciência se identifica de forma patológica com as máscaras que criou, perdendo contato com as partes mais autênticas do ser. Pior ainda, esse ego inflado não opera sozinho. Ele age através de complexos, estruturas psíquicas inconscientes carregadas de emoções, que sequestram a personalidade em situações específicas. É por isso que uma pessoa aparentemente madura pode agir como uma criança ressentida diante de uma crítica, ou um profissional confiante pode se tornar um tirano quando sua autoridade é questionada. São os complexos do ego assumindo o controle, distorcendo percepções, manipulando reações e sabotando relacionamentos e oportunidades. O que Carl Jung propôs então não foi a destruição do ego, mas sua transformação. Ele acreditava que o ego precisava ser reconectado ao self, o centro organizador da psique, a fonte profunda de autenticidade e totalidade interior. Essa reconexão não é um processo rápido ou superficial, é uma jornada psíquica, um percurso de auto-observação, confronto e reintegração, e somente quando o ego retorna para ocupar seu lugar legítimo, como servo, não como soberano, é que o indivíduo começa a experimentar o que Jung chamou de autoridade autêntica. Um poder interior silencioso, que não precisa se provar para existir. Este vídeo é um mergulho profundo nesse processo. Um estudo do trabalho de Jung sobre o ego, extraído de suas análises mais densas e transformadoras, como as relações entre o ego e o inconsciente. IN, pesquisa sobre a fenomenologia do self. Ao longo deste curso, você entenderá por que seu ego age, como ele foi moldado para sobreviver, em vez de viver, e como você pode retomar o papel central de sua consciência, sem cair nas armadilhas do narcisismo ou da falsa humildade. A confusão entre um ego saudável e um ego inflado é uma das maiores tragédias psicológicas da era moderna. Em um mundo onde a autoestima é frequentemente confundida com vaidade e a autenticidade é confundida com autopromoção, a linha entre uma identidade consciente equilibrada e um ego inflado torna-se quase invisível. Carl Jung foi um dos primeiros a perceber que o ego, embora frequentemente tratado como vilão, é na verdade uma estrutura psíquica essencial, mas frágil, e quando essa estrutura é moldada pelo medo, rejeição e necessidade compulsiva de aprovação, ela se transforma em uma armadura que sufoca a alma. Um ego saudável é, acima de tudo, funcional. Ele serve como centro de organização da consciência, permitindo que o indivíduo navegue pelo mundo, tome decisões, estabeleça limites e mantenha um senso coerente de identidade. Jung não propôs que o ego fosse eliminado, mas que fosse educado. Um ego saudável não precisa gritar para ser ouvido, não precisa se inflar para se proteger, nem se apegar a rótulos para existir. Ele sabe que não é o todo, mas uma parte, e por isso é capaz de dialogar com as outras dimensões da psique, especialmente com o self. Em contraste, o ego inflado é uma caricatura de si mesmo. Ele surge como resposta à dor e ao trauma, uma construção defensiva criada para suportar um ambiente que não acolheu a verdadeira essência do indivíduo. É o ego que aprende cedo que mostrar quem realmente se é significa ser punido, rejeitado, humilhado ou abandonado. Então ele se adapta, cria personagens assumpai-pais,
desenvolve máscaras sociais que o protegem, mas que, com o tempo, o aprisionam. E quanto mais essas máscaras são aplaudidas pela sociedade, mais difícil se torna abandoná-las. O ego inflado se torna viciado em validação, torna-se dependente do olhar externo. Para existir, sua existência gira em torno de manter uma imagem idealizada, bem-sucedida, admirada, inteligente, espiritual, irrepreensível. Mas por trás da imagem está a insegurança, o medo de exposição e uma crescente desconexão do mundo interior. Jung descreveu esse estado como uma forma de possessão. O ego toma o lugar do self e tenta controlar tudo. Ele não confia em nada que não possa ser gerenciado pela razão, status ou manipulação. Este é o erro fatal da psicologia superficial. Acreditar que o problema está no tamanho do ego, quando na verdade, o problema está na identificação cega com ele. Uma pessoa com ego inflado não é necessariamente confiante. Frequentemente, ela está em vigilância constante, temendo qualquer situação que ameace sua autoimagem. E qualquer crítica, qualquer rejeição, qualquer falha, por menor que seja, é sentida como um colapso existencial, porque o ego inflado não permite falhas, não tolera imperfeições, precisa ser perfeito. Por outro lado, o ego saudável tolera a ambiguidade, pode reconhecer limitações sem se sentir destruído, pode rir de si mesmo, pode mudar de opinião, pode admitir que está errado, porque sua identidade não está colada a um ideal, mas conectada a algo mais profundo e estável. O self. Essa distinção entre ego saudável e ego inflado é mais do que teórica, é vital para qualquer processo real de autoconhecimento. Porque enquanto o ego inflado vive para manter uma narrativa ilusória, o ego saudável é capaz de abrir espaço para a verdade, mesmo que doa, mesmo que custe status, mesmo que force alguém a abandonar tudo o que antes acreditava ser. Mas o que acontece quando esse ego inflado começa a dominar completamente a personalidade? Quando ele começa a controlar suas reações, seus relacionamentos, suas decisões mais íntimas? É aí que entramos em um território ainda mais perigoso, o da possessão egóica. E é exatamente isso que discutiremos a seguir. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, clique no botão de inscrição e inscreva-se no canal. Obrigado pelo seu apoio. A ideia de que você pode ser possuído por seu próprio ego pode parecer absurda à primeira vista. Afinal, quem mais você seria, senão aquele eu que responde automaticamente aos estímulos do mundo? Mas para Jung, essa pergunta revela precisamente o problema. O ego foi concebido para ser apenas uma parte do aparato psíquico humano, uma ponte entre o mundo interno e externo, uma interface da consciência. No entanto, quando esse ego se identifica completamente com papéis sociais, com os desejos do ambiente, com a busca por reconhecimento, ele deixa de ser um mediador e se transforma em um ditador. Nesse estado, você não tem mais um ego, o ego tem você. Isso é o que Carl Jung chamou de possessão egóica. Uma condição na qual a consciência está tão absorvida na imagem que construiu para si, que não consegue mais distinguir onde termina a performance e onde começa o ser. A pessoa não está mais vivendo, está mantendo uma fachada. E quanto mais bem-sucedida ela for nisso, mais difícil será perceber seu próprio aprisionamento. Porque por fora, tudo parece estar funcionando. Carreira, redes sociais, relacionamentos. Mas por dentro, reina um silêncio desconfortável, uma sensação de desconexão com algo essencial. A possessão egóica é a prisão perfeita. Não tem grades, nem fechadura, nem carrasco. O que aprisiona é a própria imagem que você acredita precisar manter para merecer existir, e essa prisão é mantida não por forças externas, mas pela sua própria identificação com ela. Você se tornou aquilo que aprendeu que precisava ser, para ser amado, aceito, valorizado. O problema é que ao se tornar essa imagem, você teve que abandonar partes inteiras de si mesmo. Sua vulnerabilidade, seus desejos autênticos, sua criatividade espontânea, sua humanidade imperfeita. O ego possuído se alimenta de vigilância constante. Ele precisa que você esteja sempre atento a como é percebido, a narrativa que está transmitindo. Isso consome uma quantidade colossal de energia psíquica. E o resultado é fadiga crônica, física, emocional e existencial. Não o tipo de fadiga que se resolve com uma noite de sono, mas aquela que surge da desconexão com o centro vital da sua psique. Como Jung escreveu em As Relações entre o Ego e o Inconsciente, a inflação do ego é sempre acompanhada por uma perda de contato com o inconsciente. O ego se expande como se fosse o todo, e com isso rompe sua conexão com o self. Essa ruptura é o verdadeiro perigo, porque o ego, quando cortado do self,
perde sua bússola interna. Ele começa a operar no piloto automático, reagindo compulsivamente a qualquer ameaça à sua imagem. Críticas se tornam ataques pessoais. Falhas se tornam tragédias. Opiniões divergentes se tornam afrontas. O ego possuído está sempre em guerra. Uma guerra invisível para proteger um eu ideal, que nunca foi real. E o mais irônico é que esse ego que luta tanto para manter a imagem sob controle, é precisamente o que nos torna mais frágeis. Porque quanto mais você se identifica com um papel fixo, o inteligente, o bem-sucedido, o espiritual, o forte, mais vulnerável você se torna a qualquer coisa que desafie essa narrativa. E qualquer pequena rachadura é vivenciada como uma ameaça existencial. Não é o self que está sendo atacado, é a máscara. Mas como você esqueceu que está usando uma Adora Real para escapar desse estado de possessão? Não basta querer ser autêntico. É necessário primeiro entender como essa possessão está estruturada, como ela se manifesta na vida cotidiana. E é aqui que entra uma das contribuições mais sofisticadas de a teoria dos complexos do ego. Eles assumem o controle quando você menos espera. Quando se sente criticado, rejeitado, exposto ou fora de controle, eles formam subpersonalidades inteiras dentro de você, sabotando sua liberdade de agir com consciência. Na sequência, mergulharemos nesse território obscuro e fascinante, os complexos do ego, porque entender como eles operam é o primeiro passo para retomar o controle da sua psique. Você já se viu reagindo excessivamente a uma crítica trivial, como se toda a sua identidade estivesse sendo questionada? Ou talvez tenha notado que, em certas situações, você simplesmente desaparece. E uma versão mais insegura, agressiva ou submissa de si mesmo assume o controle do seu comportamento. Nesses momentos, você pode até pensar: não sei o que deu em mim. A verdade é que o que deu em você tem um nome, e se referia a isso como complexos do ego. Complexos são subpersonalidades autônomas, formadas por experiências emocionais não integradas. São pedaços da sua psique que, embora inconscientes, possuem energia, propósito e até uma espécie de identidade própria. Eles não são apenas traços de personalidade, são entidades psicológicas que vivem dentro de você e assumem o controle quando certos gatilhos são ativados. E quando isso acontece, você literalmente deixa de ser quem é e se torna um personagem criado pela dor, vergonha, medo ou necessidade de se proteger. Carl Jung foi pioneiro ao afirmar que não temos complexos. Os complexos nos têm. Essa declaração, aparentemente perplexa, revela uma verdade profunda. Você pode passar a vida inteira acreditando ser uma pessoa estável e racional, quando na verdade está sendo manipulado por fragmentos dissociados da sua própria psique. E o ego, quando inflado ou mal estruturado, torna-se o terreno perfeito para esses complexos operarem sem resistência. Imagine alguém que, ao ser criticado, reage com fúria desproporcional. Não é o ego saudável respondendo, é um complexo de inferioridade ativado. Uma ferida antiga, talvez, da infância, onde essa pessoa aprendeu que ser criticada significava ser rejeitada, humilhada, excluída. O complexo age como um software oculto, comandando reações automáticas, repetitivas e intensas. E a pior parte, quanto mais reprimido ele é, mais poderoso se torna. Porque o inconsciente não desaparece, apenas espera o momento certo para se manifestar. Outro exemplo comum: alguém extremamente competente no trabalho, mas que se sabota justo quando está prestes a ser promovido. Nesse caso, o complexo pode derivar de crenças inconscientes de indignidade ou medo de ser exposto e falhar. Esses padrões se originam de experiências significativas, frequentemente traumáticas, que nunca foram compreendidas ou processadas emocionalmente. E o ego, em vez de integrar essas experiências, prefere reprimi-las. O resultado: o complexo se fortalece nas sombras. Esses complexos não são meras disfunções isoladas. Eles criam sistemas internos que operam como identidades paralelas. Você pode ser uma pessoa gentil e equilibrada na maior parte do tempo, mas se tornar alguém frio, reativo ou submisso, quando diante de uma ameaça emocional. E isso não é hipocrisia, é fragmentação psíquica, é a prova de que seu ego não está no controle. Ele foi sequestrado por partes de você que foram exiladas nas sombras, mas que ainda clamam por expressão. Para Jung, a chave não é destruir esses complexos, mas trazê-los à luz, observar suas manifestações, reconhecer seus gatilhos, nomear as vozes internas que dominam sua mente em certos momentos. É somente através dessa consciência que se torna possível reintegrar essas partes e restaurar a autonomia do ego diante das forças inconscientes.
Como ele escreve em As Relações entre o Ego e o Inconsciente, o complexo autônomo é como um pequeno demônio dentro da psique. Ele assume o controle em momentos críticos, fazendo-nos agir contra nossa própria vontade consciente. Esses demônios não precisam ser exorcizados. Eles precisam ser compreendidos, e é aqui que começa a verdadeira transformação. Mas meramente identificar os complexos não é suficiente. O próximo passo é aprender a reconhecê-los no momento em que se manifestam, sem se fundir com eles, porque entre estímulo e resposta há um espaço, e nesse espaço está o seu poder. Na sequência, exploraremos exatamente isso, como parar de reagir no piloto automático e começar a observar com presença e clareza. Quando seu ego está prestes a ser possuído novamente, é o primeiro passo prático para retomar o controle da sua vida. A autossabotagem não é uma falha de caráter, também não é preguiça, falta de disciplina ou baixa autoestima, como muitos ainda acreditam. Na verdade, a autossabotagem é uma estratégia psíquica sofisticada, desenvolvida por um ego que tenta desesperadamente manter o controle, mesmo que esse controle custe sua felicidade, sua evolução e seu verdadeiro potencial. Para entender isso, precisamos voltar à função original do ego: proteger a integridade da consciência. O ego nasceu para garantir sua sobrevivência, não para te fazer feliz. Ele aprendeu a antecipar perigos, evitar rejeições e se conformar às expectativas. E em ambientes hostis, como famílias disfuncionais, sistemas escolares opressores ou sociedades que punem a autenticidade, esse ego se torna rígido, defensivo e paranoico. Ele começa a confundir vulnerabilidade com ameaça, mudança com risco, crescimento com perigo. E assim, mesmo quando você tenta se libertar, é o próprio ego que sabota. Você decide começar um projeto que ama e de repente procrastina. Tenta construir um relacionamento saudável e se fecha emocionalmente. Recebe uma oportunidade de crescimento e sente um medo inexplicável. Isso não é má sorte ou coincidência. É o ego tentando manter-lo em território familiar. Porque o novo, o desconhecido, o autêntico, representa uma ameaça à imagem que ele passou anos construindo. E é aqui que os complexos do ego entram em ação. Quando uma situação ativa uma ferida antiga, o ego não permite que a consciência lide com ela de forma madura. Ele ativa um complexo. E esse complexo, por sua vez, assume o controle e impulsiona a sabotagem. Mas a parte mais insidiosa é que isso ocorre sob o disfarce da lógica. Você acredita estar sendo racional ao desistir, se retirar, evitar. Mas na realidade, está apenas obedecendo a padrões inconscientes de autoproteção. Carl Jung descreveu esse processo com precisão quase cirúrgica. Para ele, o ego, quando desconectado do self, não consegue mais distinguir o que é real do que a projeção. Ele começa a operar em um modo de sobrevivência simbólica, onde manter a autoimagem é mais importante do que viver com verdade. E por causa disso, cada passo em direção à sua autenticidade será automaticamente visto como ameaça e sabotado antes mesmo de poder se solidificar. Veja como isso funciona. Se você passou a vida inteira tentando agradar os outros para ser aceito, seu ego se construiu em torno da imagem de uma pessoa boa, prestativa, fácil de lidar. Qualquer tentativa de estabelecer limites, dizer não ou priorizar suas necessidades parecerá uma traição da sua própria identidade. O resultado: você recua, cede, se apaga, e depois se culpa por não conseguir se posicionar. Isso não é fraqueza, é o complexo agindo para proteger a máscara. Ou pense em alguém que cresceu ouvindo que não era bom o suficiente. Mesmo já adulto com conquistas reais, esse complexo de inferioridade continua operando nos bastidores. Toda vez que surge uma oportunidade de destaque, o ego entra em modo de alerta. E se você falhar? E se descobrirem que você é uma fraude? A resposta: autossabotagem. Você procrastina, se distrai, adoece, tudo para evitar o risco de confirmar aquela velha crença inconsciente. Mais uma vez, o complexo vence. Oh, self-purge. E qual é o custo de tudo isso? Uma vida vivida pela metade. Relacionamentos que não evoluem, potenciais que nunca se concretizam. E pior, um sentimento crônico de frustração que se disfarça de cansaço, ansiedade ou até cinismo. Você começa a acreditar que é assim que eu sou, mas não é. Esse é apenas você dominado por um ego mal orientado, que confunde proteção com aprisionamento. O caminho para quebrar esse ciclo não é pela força bruta. Não se trata de derrotar o ego, mas de compreendê-lo, de observar com clareza quando essas dinâmicas estão acontecendo, e gradualmente reconstruir a relação entre ego e self. A autossabotagem cessa quando o ego deixa de agir como inimigo interno, e passa a servir como aliado consciente da sua totalidade.
Mas como fazer isso? Como desenvolver essa percepção refinada, que permite reconhecer, no calor do momento, que você está sendo sequestrado por padrões inconscientes? E mais ainda, como agir com liberdade mesmo diante desses impulsos automáticos? Na sequência, nos aprofundaremos nos 3 níveis do verdadeiro domínio do ego. Segundo Carl Jung, um processo que vai muito além da autoajuda superficial e requer coragem, presença e maturidade. Se você quer parar de ser refém da sua psique e assumir o comando da própria vida, é aí que começamos. Dominar o ego no sentido proposto por Carl Jung não significa destruí-lo, reprimir seus impulsos, ou viver numa falsa ideia de pureza espiritual. Muito pelo contrário. Jung acreditava que o ego precisa ser fortalecido, mas não inflado. Ele precisa ser educado, refinado e, principalmente, reconectado ao centro profundo da psique, ao self. Quando o ego serve ao self, ele deixa de agir como tirano e passa a cumprir seu verdadeiro papel, ser o mediador consciente entre o mundo externo e a realidade interior. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela requer um processo de maturação psicológica que Jung chamou de individuação, o caminho através do qual o indivíduo se torna verdadeiramente si mesmo, integrando todas as partes de sua psique, incluindo aquelas que antes foram rejeitadas inconscientes ou reprimidas. Dentro dessa jornada, o domínio do ego ocorre em 3 estágios fundamentais. Primeiro estágio: reconhecer a possessão egóica. Este é o despertar inicial. É quando o indivíduo começa a perceber que muitas de suas atitudes, reações emocionais e decisões não são feitas por uma consciência livre, mas por padrões automáticos, complexos, máscaras sociais e medos ancestrais. Esse estágio é profundamente desconfortável, pois requer coragem para admitir que você não está no controle. E talvez nunca tenha estado. É quando você começa a ver, com honestidade brutal, os momentos em que agiu meramente para agradar, se proteger ou manter uma imagem. Aqui surgem questões cruciais. Quem está tomando essa decisão? Eu ou um trauma? Estou reagindo com maturidade ou sendo controlado por um complexo infantil? Esse tipo de autoquestionamento inicia o colapso das ilusões egóicas. O ego começa a perceber que não é o rei soberano da psique, mas sim um funcionário mal treinado que usurpou o trono na ausência de um centro verdadeiro. Segundo estágio: observar sem identificar. Este é o ponto de virada. Uma vez que você reconhece os complexos atuando, o próximo passo é desenvolver a capacidade de testemunhar esses movimentos internos, sem se fundir com eles. Em vez do dizer, estou com raiva, você começa a dizer a raiva em mim agora. Em vez de afirmar sou um fracasso, você vê que isso é apenas um pensamento, frequentemente herdado, condicionado, e nem mesmo verdadeiro. Esse estágio é profundamente transformador, porque você começa a experimentar o que Jung chamou de função transcendente, a capacidade de manter 2 opostos na consciência, o ego e o inconsciente. Você não nega sua raiva, dor ou medos, mas também não permite que eles o definam. Você os observa, os sente e aprende com eles. Aqui, o ego começa a ser reposicionado, não mais como centro da psique, mas como seu porta-voz, seu articulador, seu representante na realidade. Terceiro estágio: integrar o ego com o self. No estágio final, o ego se curva diante do self, não como ato de submissão, mas de cooperação. Ele entende que há algo maior, mais profundo e mais sábio dentro de você. A partir daí, ele começa a agir como embaixador dessa verdade interior no mundo. Suas ações deixam de ser motivadas por medo, carência ou compulsão, e se tornam expressões autênticas da sua totalidade. Jung descreve esse estado como autoridade autêntica, um tipo de poder que não precisa ser defendido, porque não depende de imagem, status ou controle. É um poder silencioso, emanando do alinhamento entre ego e self. A pessoa que alcança esse estágio não é perfeita, iluminada ou acima do bem e do mal. Ela permanece humana, mas agora é guiada por uma bússola interna, não por mecanismos de sobrevivência. Esse processo de 3 estágios não é linear, é cíclico, profundo e frequentemente doloroso. Requer vigilância, honestidade brutal e uma disposição contínua para enfrentar os próprios demônios internos. Mas o resultado é uma liberdade que não pode ser comprada, ensinada ou imitada. Ela é conquistada na batalha diária contra as ilusões do ego, e é precisamente essa liberdade que nos leva ao próximo estágio, o nascimento da autoridade autêntica. O estado no qual você não precisa mais provar quem é, porque simplesmente é. Mas para entender o que realmente significa viver nesse estado, e por que é tão raro no mundo moderno, precisamos explorar como o ego integrado se comporta em contraste com a cultura da performance, vaidade e aprovação externa. É isso que abordaremos a seguir.
Vivemos em uma era obcecada por autoridade, mas raramente autoridade verdadeira. Autoridade hoje é confundida com influência, seguidores, fama, sucesso financeiro ou capacidade persuasiva. Mas o que M chama de autoridade autêntica não tem nada a ver com performance, controle ou aplausos. É um tipo de presença que não precisa ser anunciada, defendida ou imposta. É autoridade que emana do ser, não do parecer. A autoridade autêntica, nos termos de Jung, não se conquista através de títulos, conquistas externas, ou da aprovação alheia. Ela surge naturalmente quando o ego finalmente reconhece sua função verdadeira, não ser o senhor absoluto da psique, mas o servidor consciente do self. É nesse momento que a pessoa deixa de viver em constante tensão entre quem ela é e quem precisa parecer ser. Essa autoridade silenciosa não grita, não se defende, não precisa convencer ninguém. Ela simplesmente está presente. Como Jung afirmava em As Relações entre o Ego e o Inconsciente, quando o ego abandona sua posição inflada e reconhece o self como centro regulador da personalidade, ocorre uma mudança fundamental na qualidade da existência. A pessoa não se torna perfeita, mas se torna inteira. Não elimina suas sombras, mas as integra. Não nega seus complexos, mas aprende a conviver com eles sem ser dominada. O perigo da identificação total. Jung nos alertava que um dos maiores perigos psicológicos é a identificação completa do ego com qualquer conteúdo psíquico, seja uma persona social, um arquétipo, ou mesmo com o próprio inconsciente. Quando o ego se identifica totalmente com a máscara que usa no mundo, perde contato com sua essência. Quando se identifica com o inconsciente, corre o risco da inflação psicótica, perdendo os limites da realidade. O caminho da individuação é, portanto, um delicado equilíbrio entre opostos. O ego maduro mantém sua autonomia sem se inflar, reconhece sua importância, sem se considerar supremo, aceita influências do inconsciente sem ser tragado por elas. É forte o suficiente para manter limites, mas flexível o suficiente para permitir transformações. Como Jung escreveu magistralmente, o ego deve ser suficientemente forte para suportar a tensão dos opostos, mas suficientemente humilde para reconhecer que não é o senhor em sua própria casa. A jornada nunca termina. É fundamental compreender que o processo de individuação não tem um ponto final definitivo. Não existe um estado de ego completamente dominado, ou self plenamente realizado. O que existe é um processo contínuo de ajuste, aprendizado e integração. Cada nova fase da vida traz novos desafios, novos complexos a serem enfrentados, novas partes da sombra a serem reconhecidas. O que muda ao longo desse caminho não é a ausência de conflitos internos, mas a relação que você estabelece com eles. O ego deixa de ser um ditador paranoico constantemente em guerra consigo mesmo e com o mundo, e passa a ser um mediador habilidoso, capaz de navegar entre as exigências da realidade externa e as necessidades profundas do mundo interno, vivendo a partir do centro. Quando o ego finalmente se curva diante do self, não em derrota, mas em reconhecimento, algo extraordinário acontece. A vida deixa de ser uma performance exaustiva e se torna uma expressão autêntica. As decisões não são mais tomadas apenas com base no medo da rejeição ou na busca por aprovação, mas a partir de um centro interno sólido e confiável. Isso não significa que a pessoa se torne indiferente à opinião alheia ou insensível às demandas sociais. Significa que essas considerações externas deixam de ser o fator determinante da existência. Como Jung observou, a pessoa individuada não se retira do mundo, mas participa dele de forma mais genuína, pois não está mais lutando desesperadamente para provar algo, ou esconder algo. O legado da transformação. A transformação do ego não é apenas uma conquista individual. Ela tem repercussões sociais profundas. Uma pessoa que não é mais escrava de seus complexos, que não precisa projetar suas sombras nos outros, que não está constantemente defendendo uma imagem falsa, torna-se naturalmente mais compassiva, mais genuína em seus relacionamentos, mais criativa em suas contribuições ao mundo. Jung acreditava que a individuação de cada pessoa contribui para a evolução coletiva da humanidade. Cada indivíduo que se liberta das prisões do ego inflado e dos complexos inconscientes torna-se um agente de transformação, não através de grandes gestos heróicos, mas simplesmente por viver de forma mais consciente, mais autêntica, mais inteira. O convite à jornada. Dominar o ego, no sentido junguiano, não é uma tarefa para os fracos de coração. É um chamado para os corajosos, para aqueles dispostos
a enfrentar suas próprias sombras, a questionar suas próprias certezas, a desconstruir as imagens que passaram a vida construindo. É um convite para morrer para quem você pensava ser, para que possa nascer quem você realmente é. Este não é um caminho de perfeição, mas de integração. Não é um caminho de iluminação instantânea, mas de trabalho consciente e contínuo. Não é um caminho que elimina o sofrimento, mas que transforma o sofrimento em matéria-prima para crescimento. Como Jung nos lembra em suas obras completas, particularmente em As Relações entre o Ego e o Inconsciente. O encontro com o Self é, simultaneamente, o encontro mais difícil e o mais libertador que um ser humano pode experimentar. Porque, nesse encontro, descobrimos que não somos nem tão grandes quanto nosso ego inflado gostaria de acreditar, nem tão pequenos quanto nossos complexos nos fazem sentir. Somos seres em processo, eternamente inacabados, caminhando entre luz e sombra, entre consciência e inconsciente, entre ego e self. E é precisamente nesse caminhar, nessa tensão criativa entre opostos, que reside a possibilidade de uma vida verdadeiramente humana, imperfeita, autêntica e profundamente significativa. A pergunta que fica não é você dominou seu ego, mas sim, você está disposto a iniciar a jornada. Porque, como Jung sabiamente observou, não se trata de chegar a um destino, mas de ter a coragem de começar e recomeçar todos os dias, até que o ego aprenda, finalmente, a dançar com o self. Em vez de lutar contra ele, essa é a verdadeira autoridade, essa é a verdadeira liberdade, essa é a promessa da individuação. E ela começa agora, com a simples decisão de olhar para dentro, com honestidade, coragem e compaixão por si mesmo. O resto é consequência natural desse primeiro passo corajoso em direção à sua própria verdade.